General Soyou, um grande general cujo me chamou a atenção para querer fazer esse vídeo. Ele é do mangá chamado Kingdom. Para quem não conhece, é falado sobre a história da China antiga, onde eles passaram 500 anos de guerra e houve a unificação dos estados, que antes eram 7. E nesse período de uma guerra, nesse personagem chamado Soyou, ele simplesmente após uma derrota que aconteceu, ele fez uma ação tão forte que mesmo eu relendo esse capítulo, me chama a atenção, que é onde a sua amada mulher guerreira, ela foi deixada para trás, pois ela estava fazendo como escudo para que ele pudesse voltar ao QG que estava sendo atacado pelos inimigos. Após a derrota massiva que eles tiveram, ela ficou no campo e ele, sem saber o que aconteceu com ela, se ela estava mesmo viva ou não, ele só teve uma coisa a fazer: ir procurar ela no território inimigo. Ele foi como general até o QG do inimigo no dia seguinte, após a derrota massiva do lado dele, como tinha mencionado, e ele se ofereceu a dar a própria vida, a própria cabeça, em troca de pelo menos encontrar qualquer coisa que pudesse representar o corpo dela, se ela estava viva ou não, seja uma mão, um braço. Esse ato de Soyou, isso é absurdamente incrível. Eu já gostava muito desse personagem desde que ele começou a aparecer no mangá, por conta da sua fisionomia, o seu comportamento era muito diferente, mas depois de ver essa ação dele, do que ele fez, do que ele fala, pois a primeira coisa que ele pergunta para os soldados é o seguinte: se eles tinham alguém, uma mulher, né, cuja eles amavam, se estava esperando por eles no caso, né, se essas mulheres estavam esperando por seus homens. E ele disse que Shiryu, que é o nome dessa guerreira, era tudo para ele. E então, assim, em tanto de detalhes que ele vai dando para o general o inimigo, ele começa a chorar. E isso faz com que esse general inimigo, chamado Kansaro, que ele fica completamente surpreso pela atitude que o Soyou teve em prol de querer ir buscar sua amada. Graças a isso, Kansaro permite ele ver a sua amada. Mas Soyou achou que ele iria simplesmente deixar ver a esposa e depois iria matá-lo, porque ele mesmo faz um pedido em prol do que aconteceu, porque ele é um inimigo, como ele teve a derrota e por ele estar diante também dos seus adversários, ele achou que ali seria sua morte, mas pelo contrário, por conta do ato dele, que Kansaro viu, do ato de Soyou, ele simplesmente amou e disse que não iria matá-lo, iria permitir que ele ficasse vivo por conta da coragem dele. E isso é muito, muito incrível, principalmente para nós homens. E eu olho isso como uma virtude. Ao qual ponto é o amor de um homem por uma mulher? O qual seria a capacidade dele fazer por uma pessoa? O que você faria por uma pessoa que você ama? Eu não estou dizendo que gosta, estou dizendo que ama. Soyou provou nitidamente com a própria vida em mostrar isso. E não é à toa que ele é um dos generais, um dos vassalos do grande general Olsen, que infelizmente muitos deles acabaram morrendo e ele foi o que sobreviveu. Então isso mostra o quanto a gente só expressa de verdade um amor quando a gente dá a nós mesmos por aquilo. Não adianta ele falar que amava a mulher se ele não fosse até o QG. E Soyou mostrou o que é uma fidelidade. Um exemplo total de um homem que isso me fez cativar mais ainda. Aproximação, sabe? De querer saber mais dele no decorrer do mangá Kingdom. E assim, não sei o que vocês pensam sobre ele, mas para eu, isso foi simplesmente fenomenal. Ele é um grande general, um grande personagem que merecia e que eu acredito que vai aparecer mais vezes agora. Principalmente na guerra que está acontecendo agora, no mangá, ele vai ser de uma peça fundamental para o pessoal. E assim, eu queria saber a sua opinião sobre o que você achou dele, caso você ler, e o que você achou desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse comentário. Eu só apenas queria falar sobre ele e que isso possa de alguma forma interessar vocês a querer assistir. Forte abraço, hein? Até mais.